Boa tarde, meninas. Nós vamos hoje, então, fazer aqui uma live breve com vocês para nós fazermos o cabelinho das Pet Dolls, essas fofurinhas aqui. Então, eu resolvi fazer essa live com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Sara Tunes. Então, nós temos aqui na Europa a representação do Ateliê Coração de Pano. E esse é um painel, então, que nós importamos lá do Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, os painéis. Nós temos essa aqui que é Pet Doll. Ela traz a bonequinha já impressa. Então, vem a bonequinha, vem o vestidinho, para você só recortar e costurar. E como ela é Pet Doll, então ela vem também com o seu amiguinho, com o bichinho junto. Então, essas aqui, elas vêm então com o patinho. E aí, nós mandamos para vocês... Abaixa a imagem, Tereza. Aí, nós mandamos para vocês, as meninas que já compraram, nós mandamos então, junto com o painel, nós mandamos a renda, para você colocar na barra do vestido e na gravatinha do gancinho. E veio também um pingentezinho para vocês também usarem aqui, ó, e colocar um charminho a mais aqui no patinho, tá? Então, nós enviamos dessa forma. Então, esse painel, ele vai uma bonequinha, com esse painel você faz uma bonequinha, um vestidinho e um patinho, tá? E aí, então, desse aqui eu acho que a gente ainda tem alguma coisinha aí, não muita coisa. Mas, então, se você não comprou ainda e se você quiser, entre em contato conosco para nós vermos, então, se ainda há, tá? E para quem não conseguir nessa leva, a gente vai fazer uma outra encomenda, então você pode deixar também encomendado. Então, nós vamos fazer hoje aqui com vocês dois cabelinhos bem fáceis. Nós vamos utilizar as réguas do Ateliê Coração de Pano, que são as réguas que nós usamos aqui no ateliê e que nós vendemos aqui. Então, eu vou fazer, primeiro, eu vou fazer o cabelinho aqui dessa, que tem o vestidinho ocre. Vou usar esse tom aqui de lã. É uma lã que é uma lã mais para fina do que grossa, então ela é uma lã fina. E aí, eu já deixei aqui o tanto de volta, já vou falar para vocês. E já deixei aqui o passo adiantado. Então, aqui eu tenho a régua, que é essa régua aqui, ó, que é a régua de cabelos média, ela vai até 30 centímetros. Eu vou regular minha régua em 22 centímetros, tá? Então, eu venho aqui e travo a régua. E aí, eu vou só demonstrar para vocês aqui o modo certo da gente passar a lã na régua. Então, nós seguramos aqui e nós temos que passar ela de um jeito leve, assim, sem fazer força, para que a régua mantenha aqui essa abertura. Então, não precisa repuxar essa lã, tá? Você vai passando levemente, vai contando as voltas, que foi o que nós fizemos ali, tá? E vai, à medida que vai passando, você vai juntando tudo para um lado, tá bom? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter, de não fazer muita pressão para manter, então, a mesma abertura aí da régua, tá? Então, aqui foram 22 centímetros de abertura da régua média. E aí, eu fiz, então, 60 voltas, tá? Então, é uma lã fina, aí vai depender da grossura da lã que você vai usar. Como as bonequinhas são bem delicadinhas, bem pequenas, então, eu não gosto de usar uma lã muito grossa. Então, eu prefiro usar uma lã
de média pra fina, tá? Então, aqui eu vou amarrar as pontinhas. Eu vou até pegar aqui uma aqui atrás de mim, ó. É esse cabelinho aqui que nós vamos fazer, tá? Só pra vocês saberem, né? Porque eu não tô com uma pronta, porque não havia painéis mais pra eu ficar usando. Então, eu tive que ficar com um só de cada e aí montar a aulinha pra vocês. Então, eu não podia fazer uma que depois eu não tinha mais. Aí, aqui, olha, então, nós abrimos em 22 centímetros. Agora, para esse modelo de cabelo que eu quero, eu vou amarrar aqui no meio. Então, aqui na direção, deixa eu achar a pontinha aqui da minha... Então, aqui na direção do 11, eu vou passar por baixo e vou apertar. E aí, dou um nozinho aqui, tá? Essas pontinhas, depois eu coloco pra dentro. Aí, feito aqui o meio, eu vou fazer, então, a parte das laterais. Então, pra ficar esses tufinhos aqui do lado, tá? Então, aqui, a gente vem, coloca passando também por baixo. E aí, nós vamos aqui correr mais ou menos, deixar mais ou menos com os 3 dedos da base da régua pro meio. E aí, vou apertar. E vou fazer o nozinho do mesmo jeito, tá? Vou dar mais um, que aqui acho que tá cedendo. E aí, tiro o excesso. E agora, eu vou fazer do outro lado. A mesma coisa. Venho aqui. Essas aqui das pontas, depois nós vamos colocar na cabecinha da boneca. E se precisar deslizar um pouquinho, a gente desliza depois, tá? Então, ó, fiquei com isso nesse formato. Vou tirar da régua. Aí, eu tenho já aqui uma peruquinha, ó. Essas pontinhas, eu vou depois escondê-las todas aqui dentro. E a gente tem, então, já uma peruquinha. E aí, nós vamos pegar a nossa bonequinha. Vamos posicionar aqui. Ó, essa parte aqui, eu vou descer um pouquinho mais essa amarração, porque eu quero que ela fique aqui, ó. Nessa base aqui, onde faz essa curvinha do rosto. Então, eu quero que ela fique aqui, e aqui tem que estar centralizado. Então, aqui eu vou descer um pouquinho também. Tá? Aí, eu posiciono aqui, vejo como que ela vai ficar. Aqui atrás, olha, ela tem que ter... Então, se vocês forem fazer com uma lã mais grossa... aqui atrás, o que nós precisamos é que ela feche aqui e cubra essa parte, então, que tá aberta, né? Então, aí, você tem que testar com a lã que você tá usando pra ver quanto de lã que você precisa, quantas voltas você precisa. Então, aqui já está posicionado. Eu venho agora com a cola quente e já vou começar, então, a colar esse cabelinho. Eu vou posicionar aqui pra ver, ó, pra não ficar pra trás demais também, tá?
Então, eu vou posicionar aqui, vou dar aqui no meio, primeiro pontinho de cola. Então, aqui a gente tem que apertar, esperar um pouquinho. Esperamos um pouco. E aí, nós vamos, então, acertar agora para um lado e depois o outro, tá? Então, aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola até aqui embaixo. E vou segurar aqui também. Vamos segurar um pouquinho. E vamos para outra metade. A mesma coisa. Vamos abaixar aqui. Com cuidado para a cola não sair para fora, não borrar. Depois que colar, ó, eu afasto para ficar as sobrancelhas dela aqui aparecendo. E agora, então, a gente vira e vamos aqui na parte de trás, então, passar a cola. Esse cabelinho é muito fácil, gente. Então, ó, a gente vem e dá aquela seguradinha aqui. Quando a gente segura, a gente sente até o calor na nossa mão aqui da cola. E agora, a mesma coisa aqui do outro lado. Minha cola não tá querendo deslizar. Então, aqui, a mesma coisa. Vamos segurar. Aqui um pouquinho. Pra ela fechar. Aqui, a gente pode dar mais uma soltadinha aqui nessa parte do cabelinho aqui atrás, ó. Se você quiser juntar mais um pouco aqui. Com cuidado pra gente não sujar a lã. Pronto, ó. Tá? A parte de trás. E agora, a frente, ó. Aqui, agora, nós vamos colocar um lacinho. Ó, que fácil. Super rápido. E muito fácil de vocês fazerem, ó, tão vendo? Agora, então, é só a gente colocar aqui o lacinho pra finalizar. E a nossa lindinha já está pronta. Aqui, olha, se você não quer que fique tão acentuado ali aquela curvinha, então, eu solto um pouquinho mais aqui o cabelinho pra dar essa fechadinha aqui, não ficar tipo um bico. Agora, então, vamos pro lacinho. Vou fazer um lacinho.
E depois a gente, em cima do lacinho, vê se rola alguma coisinha. Acho que dessa aqui eu não tinha nada miudinho. Essa acho que vai ficar só com lacinho mesmo. Não tinha nada nessa tonalidade aqui no ocre pra gente colocar aqui nela. Aí faz um lacinho. Cortamos aqui o excesso. Ó, já tá de um lado, vamos fazer do outro. Um cabelinho super rápido, fácil de vocês fazerem. E ele serve para mini doll também, que é do outro painel. E serve para outras bonecas, lógico. Vocês só têm que levar em consideração o volume, né, de voltas que vocês vão fazer. Aí, só ajustar aqui o tamanho do laço. E já temos aqui uma pet doll prontinha. Deixa eu só cortar um pouquinho mais essa pontinha dessa aqui. Aqui nós podemos colocar mais um detalhezinho ali no meio do lacinho. E aqui já está, então, uma prontinha com cabelo super fácil e rápido da gente fazer. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer o cabelinho da Azul, né? Da Pet Doll de tecido azul. Aí, o da Pet Doll de tecido azul, nós vamos fazer usando a régua Maria Chiquinha P, que é essa régua aqui. Tereza vai pegar uma ali sem a lã para vocês verem melhor. Então, que é essa régua aqui. Essa régua existe no tamanho P, que é esta, e tem a outra maior no tamanho M, para fazer o de bonecas maiores, tá? Então, que é essa aqui, tá ok? Então, foi essa régua que eu usei aqui. Aqui, eu já passei, eu abri a régua, então, em 12 centímetros, então, você vai regular aqui em 12 centímetros, vai firmar e vai fazer, eu fiz aqui 50 voltas, tá? Então, eu fiz 50 voltas aqui em 12 centímetros. Depois disso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos à máquina, vamos usar um plástico ou um papel celofane, vamos posicionar aqui e nós vamos fazer uma costura. Você vai deslocar a sua agulha o mais próximo possível aqui da madeira, dessa hastezinha. Só que isso tem que ser feito nessa aqui que tem os parafusinhos, tá, meninas? Se fizer a costura desse lado aqui, aí você vai perder o seu cabelinho, porque depois você não vai conseguir tirar isso da régua. Então, do lado
que é regulável, do lado onde tem os parafusos, você faz uma costurinha o mais próxima que você conseguir, né, que a sua agulha deslocar, e fazemos, então, uma costura. Nós usamos, então, ou um pedacinho de plástico ou de papel para evitar que o calcador comece a entrar aqui na lã e comece a enrolar. Então, eu já fiz essa parte para adiantar o processo. E depois, esse cabelinho, ele é feito em duas partes. Então, ele vai levar essa parte aqui, que nós fizemos na régua de Maria Chiquinha, e ele vai levar uma parte também, que foi feita aqui na régua M, que é a mesma régua que eu usei ali pro outro cabelo. Então, é a mesma régua. E aqui, então, a abertura é de 20 centímetros. E eu fiz 15 voltas. Esse fio aqui, as meninas que nos acompanham já viram que nós usamos, mas em outra cor, no último projeto que nós liberamos, que foi o projeto da Sofia, da boneca Sofia. Eu não tenho mais ela aqui, eu vendi as duas Sofias que eu tinha já essa semana. Tenho que fazer outra para deixar aqui no ateliê. E ela tinha um cabelo assim também com esse fio, mas numa outra cor. E aí o da cor da Sofia esgotou, porque nós já compramos pela segunda vez, mas como a gente está liberando o segundo lote de kits da Sofia, então a gente acabou ficando de novo sem a outra cor. Mas até o final desta semana, início da semana que vem, tem um aqui, ó, até tá com um aqui, ó, é essa cor aqui que foi no kit da Sofia, tá? Então, os kits já estão separados aí do segundo lote do pessoal que pediu, e aí, então, vai chegar esse fio e outras lãs. Acredito que na segunda-feira que vem já tá liberado aqui pra gente mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, pra esse cabelinho aqui. Então, a régua média em 20 centímetros. E eu vou aqui levar a máquina também, e aqui no centro, né, na altura aqui dos 10 centímetros, eu também coloco aqui o plástico ou papel e faço uma costura aqui, unindo esses fios aqui, tá? Então, no centro. E então, nós vamos agora tirar da régua para ver, então, como que é a montagem desse cabelinho. Então, essa régua aqui, olha, para nós tirarmos o cabelo daqui, nós temos que soltar. Nós temos que soltar aqui esses parafusinhos. Eu falo sempre para as minhas alunas que isso aqui, ó, soltou, você já deixa separadinho para não perder. Porque depois, na mesa de trabalho, né, tem tecido, tem isso, tem aquilo, a gente acaba misturando e se vocês perdem essas pecinhas, depois eu não tenho aqui sobressalente para mandar para vocês. Então, aqui, ó, eu tiro essa parte do cabelo aqui, ó, ela sai fazendo a volta. E a outra parte é só a gente deslizar aqui, tá? Então, aí, depois você vem cá e monta novamente aqui a régua, tá? Aí, você já coloca aqui novamente o seu parafuso, a arruelinha, e já coloca aqui dos dois lados para não perder, tá? Então, nós vamos usar essa parte, tá? Aqui é a parte do início e do fim, tá? Maior aqui, eu vou acertar.
Então, eu vou reservar essa aqui e vou liberar, então, aqui a outra também essa outra parte aqui da régua, tá? Agora, aqui, então, o que é o que aqui? Vamos lá. Essa parte aqui é a parte da frente, essa parte que nós costuramos ali é a parte que faz, então, a franjinha, tá? E aí, ó, quando a gente chega aqui na pontinha e viramos pra trás, quando a gente for colar, vai ficar aqui uma parte. Então, esse outro tufo aqui, ele serve para cobrir essa parte de trás, tá bom? Então, aqui, vamos pra cola quente. Vamos aqui, tô só tirando aqui um pedacinho do plástico do saquinho. Então, aqui, vamos ver mais ou menos aqui o centro. Vamos colocar um pouquinho de cola pra frente da costura. E aí, então, a gente vem, ó, posiciona aqui no lugar onde nós queremos. Então, vou esperar um pouquinho pra cola esfriar. E aí, aqui, esse fio, ele depois levanta. E aí, aqui, a mesma coisa. A gente vem até essa partezinha aqui, nessa direção onde faz a curvinha, nós vamos, então, virar pra trás, tá? Então, passo aqui. Colo essa parte aonde tá a costura. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu gosto muito desses fios que deixam esse cabelinho assim com ar de bagunçado, assim. Acho que elas ficam muito fofas. Então, vamos segurar. Agora, a gente vira, abre aqui. As pontinhas, então, a gente traz nessa posição aqui, tá? Então, aqui vem a de um lado e agora vem a do outro lado. E ali a gente vai, então, unir. Agora, então, eu vou abrir aqui. Posso passar mais cola aqui para esse cabelinho assentar mais um pouquinho. Pra ele fechar aqui mais um pouco. E agora, eu coloco, então, esse tufo aqui. Aqui, a gente dá uma virada na parte inicial. Cuidado para não queimar a mão. E aí, então, ó, vou colocar cola aqui.
E aqui na parte de baixo também eu dou aquela viradinha aqui na bordinha. Ah, eu vou falar pra vocês já da aula da peça toda, né? Porque aqui a gente tá fazendo só o cabelinho. Então, aí, apertei. Então, eu esqueci de falar no início, a aula completa de como fazer, recortar do painel e tudo mais, até o cabelinho também tá ensinado lá. Eu quis fazer essa parte do cabelo junto com vocês, mas tem a aula completa que a Carol, né, fez, a Carol lá do Coração de Pano, né? Então, a Carol tem a aula gravada, então eu achei que eu nem deveria gravar, né, a aula toda também, porque ela já tem a aula toda gravadinha lá e tal, para vocês assistirem. Então, aqui na descrição, aqui depois do vídeo, quando nós encerrarmos, eu vou deixar o link da aula do Coração de Pano lá para vocês assistirem, tá bom? Eu sei que a aula tá no Instagram. Eu não sei se tá no Facebook também, porque o Facebook anda tirando, né, as lives que a gente faz em direto. Então, essa mesma aqui agora, nós vamos depois colocar no YouTube, porque aí no YouTube fica lá direitinho, porque o Facebook daqui a 30 dias ele tira essas lives que a gente faz ao vivo. Então, a aula completa vocês encontram lá no site no Instagram do Coração de Pano, tá bom? Mas eu vou tentar deixar o link para vocês. Então, aqui temos o cabelinho já. Agora, nós vamos virar aqui pra frente. E aí, nós vamos, então, amarrar aqui. Tem uma pontinha aqui que eu tenho que cortar, meninas. Eu acho que é a pontinha do fim. Então, agora, nós vamos pegar... Eu pego do próprio... Como é que fala? Do próprio fio. Pego do próprio fio um pedacinho e amarro aqui. Então, a gente faz... Deixa eu ver. Aqui, damos um nozinho. Porque aí, sendo o mesmo fio, ele acaba sumindo aqui no meio. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ela vai ficar com umas Marias Chiquinhas altas. Então, ela fica com esse cabelinho bem bagunçadinho, assim, ó. Tá? Então, agora, só vou colocar aqui um lacinho. Então, vamos usar aqui uma fita, vamos fazer um lacinho e vamos colocar aqui para enfeitar uma florzinha. Então, vamos cortar as pontinhas do outro ladinho, a mesma coisa.
E aí, assim que eu finalizar aqui, eu vou conversar com você sobre materiais, sobre os livros, para quem não tem ainda. Então, cortamos o excesso. E agora, então, vou colocar aqui, ó, na pontinha ali no miolinho do laço, vou colocar uma florzinha pra dar um charmezinho a mais. De um lado, do outro. Ups. Acertar essas pontinhas aqui. Cortar um pouco grande. Deixa eu só limpar aqui para colocar as duas meninas bem bonitinhas. Olha, gente. E aí? Ó, uma mais arrumadinha e uma com o cabelo mais despojado. Então, aí aqui... Aí, aqui, então, os dois gancinhos de uma e o da outra. Gostaram, meninas? Ela tá caindo? Então, aqui, uma aula bem fácil. Aula não, uma live, né, gente? Eu fiz junto com vocês, na verdade. Então, assim, bem fácil, uns cabelinhos bem rápidos de vocês fazerem. E aí, então, era isso que eu queria trazer para vocês. Também para as meninas que ainda não conheciam o painel, para conhecerem. Nós temos o outro painel também, que é um painel de roupinhas, que traz as roupinhas para as bonecas tamanho 40, 45 centímetros, mas também podem ser... Caiu aqui, ó, porque a gente manda pra vocês também a parte da alça, tá? Da alça do macacão. Então, esse painel lindo também, ele faz 2 macacões, faz 2 vestidos, 2 calçolas. Ele tá maravilhoso. Aqui, olha, são os barrados dos vestidos. Então, aqui é um barrado todo de casinhas. Aqui é um barrado de patinhos. Tá lindíssimo. Então, desse aqui a gente ainda tem alguma coisinha aí, não muita coisa. E então, é sobre isso de materiais que a gente quer conversar com vocês. Tem meninas que pediram algumas coisas que já estavam esgotadas, então nós trouxemos os painéis. Então, trouxemos esse painel que é das roupinhas, esse aqui que é Pet Dolls. Tem mais modelos de Pet Dolls. Tem uma que traz um gatinho, que nós ainda nem trouxemos. Tem as mini dolls. Não tenho nenhuma aqui, né? As minhas estão guardadas. Tem as mini dolls também. O painel mini dolls acabou já, Tê? A Tê vai dar uma olhadinha ali na relação dela, se ainda tem alguma coisa.
Mas, enfim, não tem, né, Tê? Então, já esgotou. Então, veio o painel de mini dolls desta coleção Lar Docilar, né, que é o tema de patinhos. E já esgotou também. Os livros que vieram, todos já estavam vendidos. Então, todos já, as pessoas já tinham feito reserva, porque os livros, gente, nós só trazemos nessa condição. Você precisa primeiro efetuar a sua reserva, pagar um sinal e depois, então, é que nós fazemos esse pedido para os livros virem. Os livros, eles têm um custo muito grande para nós trazermos. Então, o custo com a parte de transporte e impostos é um custo grande. Então, para nós, enquanto ateliê, não é viável nós trazermos uma quantidade de livros sem termos aquela venda já direcionada para vocês, tá? Então, assim, é um investimento alto que para nós não é viável. Então, por isso é assim que funciona a encomenda dos livros. Você fala que tem interesse no livro, quando nós estamos para fazer o pedido, então você faz o pagamento do sinal. A partir desse momento do sinal é que o seu livro está encomendado, tá? Só dizer, eu quero, mas não efetuar o pagamento do sinal, não deixa o seu livro reservado, tá bom? Então, os livros que vieram estavam todos reservados já. Então, se tiver meninas que queiram o livro, que esse aqui é o último, né? O dessa coleção, que é o Bonecas no Quintal. Então, é um livro lindíssimo, maravilhoso, cheio de conteúdo, cheio de, assim, projetos muito bonitos e que vale a pena você ter. Então, se tem meninas que não pegaram nessa encomenda e que queiram o livro, então entre em contato, manda mensagem, então nós vamos passar as informações, o valor e tudo mais. E aí a nossa intenção é ver se nós juntarmos uma quantidade que justifique a gente fazer um outro pedido agora, então a gente vai fazer esse outro pedido. Porque o nosso próximo pedido com o coração de pano, a princípio, seria só depois que eles lançassem a coleção de Natal, tá? Mas, tendo em vista que as coisas esgotaram muito rapidamente dessa vez, graças a Deus e a vocês que nos prestigiam sempre, então, tendo esse lado bom, né, que aconteceu de tudo ter acabado muito rápido, então, nós estamos abrindo a possibilidade de, se nós juntarmos uma quantidade razoável, né, suficiente, para fazermos um outro pedido agora já de imediato, então nós faremos. Se não, nós vamos avisar e aí vai ficar para mais daqui a um pouco, tá? Para mais para frente. Além desse livro, você também pode pedir os livros anteriores. Então, se você quer ter a coleção, que eu acho que vale super a pena você ter sempre ideias, projetos que você pode variar e coisas que você pode ter sempre aí à sua mão. Um livro impresso com uma qualidade excelente. Então, são livros que vale a pena você ter e colecionar. Então, o primeiro livro foi esse, Férias Divertidas no Ateliê. E o segundo foi Bonecas e Ovelhas. Então, para quem quiser pedir esses dois que foram anteriores, a gente consegue também trazer, tá? Desde que haja uma quantidade, desde que a gente alcance a quantidade mínima para o coração de pano nos enviar, tá bom? Então, é isso, meninas. Então, fizemos os cabelinhos da Pet Dolls, fizemos o cabelinho delas,
falamos então sobre as mercadorias, quem quiser mais coisas. Ah, eu esqueci de falar também. O Coração de Pano tem também as mini dolls das coleções anteriores, que vocês também podem olhar no site deles, ateliercoraçãodepano.com.br. Então, lá vocês podem ver os outros anteriores a essa coleção. Se vocês quiserem as mini dolls dos outros modelos passados, inclusive tem as mini dolls de frutinhas também, que nós não chegamos a trazer. Então, se vocês tiverem interesse nessas coleções que já passaram, é a mesma coisa. Vocês têm que nos informar e nós vamos tentar juntar a quantidade mínima para poder fazer um pedido, tá bom? Então, é isso, meninas. Apesar dessas aqui estarem lindíssimas, as outras anteriores também eram bem bonitas, né? Então, assim, se alguém quiser, são bem bonitas. E, assim, é uma oportunidade de você receber as coisas com um prazo maior para você poder fazer para o Natal, né? Porque a coleção de Natal, às vezes, a gente não consegue viabilizar para chegar aqui a tempo com uma folga para vocês produzirem. Então, se você vai para feiras no fim do ano, você já pode ter, né, agora, esses produtos aqui, para você já produzir e ter mercadoria para você usar nas suas feiras, tá? Você quer presentear os familiares? Também. Não precisa esperar sair a coleção de Natal. A gente tem muita coisa. Se vocês entrarem lá no site do Coração de Pano, tem inúmeros painéis de mini dolls, de pet dolls, tudo bonecas fáceis e rápidas de vocês fazerem, de vocês produzirem, para vocês tanto presentearem como venderem no fim do ano. Então, a gente está abrindo essa exceção e estamos viabilizando isso de trazer um outro pedido, exatamente para que vocês consigam ter a mercadoria e ter um espaço de tempo aí para a produção de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, vocês então entram em contato e a Tereza vai atender vocês com maior carinho, tá bom? Então, meninas, um beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau. E espero que vocês façam aí as vossas pet dolls e depois mandem as fotinhas aqui pra gente pro Coração de Pano, tá bom? Tchau, tchau.